Abrissem as suas Bíblias em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai lendo esse capítulo à medida que a gente vai desenvolvendo o estudo. Não vamos fazer a leitura agora não. Alguns pais, está tendo um café especial ali para os pais que têm crianças no departamento infantil aqui da igreja. Provavelmente alguns vão chegar daqui um pouco, outros já estão nas classes. Vamos iniciar com a palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para esse momento de estudo. Nosso amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos concede de reunirmos neste local para continuarmos esse estudo da carta de Paulo aos Romanos. Pedimos a Tua bênção sobre aquilo que estaremos estudando. Abençoe cada pessoa que já chegou, aqueles que ainda chegarão, em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos na aula passada, no Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 21 até o versículo 31, a doutrina da justificação. A justificação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É um texto que podemos dizer é o ponto alto da carta de Paulo aos Romanos. Aqui no capítulo 4 de Romanos, Paulo vai continuar tratando sobre a justificação. Mas agora ele vai falar sobre a justificação pela fé, que é exemplificada na figura de dois personagens, talvez dos mais importantes do Velho Testamento. A figura de Abraão. Abraão é o patriarca mais importante da nação de Israel, sem dúvida nenhuma, né? A gente está com os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Houve outros patriarcas antes, Noé, assim, mas esses três patriarcas, deles então é que procede a nação de Israel, mas sem dúvida nenhuma o maior desses patriarcas é a figura de Abraão. Então Abraão é o grande patriarca da nação de Israel. E ele usa a figura também de Davi. Davi é o rei mais importante da história de Israel. O próprio Jesus é descendente de Davi segundo a carne. Então o propósito de Paulo em Romanos 4 é ampliar ainda mais a gloriosa, sublime doutrina da justificação pela fé, provando que ela não é nenhuma novidade. Ao contrário, é uma doutrina profundamente fundamentada, arraigada no Velho Testamento. Não é uma invenção de Paulo. A doutrina da justificação pela fé, ela é fundamentada, ela é alicerçada, ela está arraigada no Velho Testamento. Por isso ele vai usar essas duas figuras mais importantes do Velho Testamento. O grande patriarca da nação de Israel, Abraão, e o grande rei, o maior rei da história de Israel, que é o rei Davi. O texto de Romanos 4 traz cinco verdades acerca da justificação de Abraão e também de Davi, mas principalmente de Abraão, que é chamado o pai dos crentes. Então nós vamos estar analisando essas 5 verdades acerca da justificação. Isso já foi tratado, mas como isso vai ficar de maneira muito clara agora. Primeiramente, meus queridos irmãos, Abraão, ele foi justificado pela fé, não pelas obras. Isso é muito interessante. A justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. Observe os irmãos, como ele começa o capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: Que pois diremos, ter alcançado Abraão nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Se ele foi justificado pelas suas obras, ele não tinha nenhum motivo para se alegrar, para se gloriar diante de Deus. Ele devia gloriar-se diante de quem? Diante de si mesmo.
Porque se eu recebo pelas obras, pelo meu trabalho, pelo que eu faço, eu posso me gloriar diante de mim mesmo. É pelo meu esforço, é pelo meu sacrifício, é pelas minhas obras. Mas se Abraão é justificado por Deus, pela fé em Deus, então ele tinha razão para se gloriar, para se alegrar na presença de Deus. A justificação pelas obras, então, a obra entra em total contradição com o ensino geral das Escrituras. É isso que vai dizer o versículo de número 3. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu em Deus. E essa crença em Deus, então, isso é imputado, diz o texto sagrado, para justiça. Não crer em si mesmo, não crer nas suas obras, mas crer em Deus. A justificação pelas obras situa a base da salvação no merecimento humano e não na graça de Deus. Versículos 3 a 5. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É impressionante essa expressão, essa figura usada aqui por o apóstolo São Paulo. Se o indivíduo trabalha, chega no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, e quando o patrão vai pagar o salário do funcionário, ele vai dizer: ó patrão, muito obrigado, como o senhor é gracioso, como o senhor é misericordioso, eu não sou digno disso aqui, mas eu estou muito grato. Alguém faz isto? Pelo contrário, às vezes a pessoa já recebe o salário meio mal-humorado. Pô, eu merecia muito mais, aí eu fiz um pouquinho de hora extra, parece que o patrão não pagou, e eu trabalhei tanto, esse salário é tão baixo. Então o salário não é favor, salário é uma obrigação. E se o patrão não paga o salário, então o camarada pode recorrer a um advogado, lei trabalhista aí, e ele vai reivindicar os seus direitos. Então aquilo é uma obrigação. Se Abraão fosse justificado pelas obras, então ele não tinha nenhuma razão para agradecer a Deus, porque foi pelo seu trabalho. Mas se ele não fez nada para receber aquela graça maravilhosa, então eis a razão que ele tinha de se gloriar, de se alegrar na presença de Deus. Porque não é pelo que ele fez, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que o Senhor fez por nós. Como isso é sublime, como isso é precioso. Versículos 6 a 8, a justificação pelas obras traz condenação ao pecado e não uma bem-aventurança. Daí ele vai usar o exemplo de Davi. E ele diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isso é uma citação de um dos belíssimos salmos chamado Salmo de Penitência, o Salmo 32 de Davi. E quando nós lemos este Salmo 32, a experiência de Davi é quando ele havia pecado contra o Senhor, adulterado com a mulher, né, de um soldado de Israel chamado Urias, com Batseba, e aquela mulher se engravida, e ele então, de maneira terrível, manda matar o esposo daquela mulher, através dos inimigos de Israel, e depois casa com Batseba. E Davi perde a sua alegria, perde o vigor espiritual, perde a graça de estar na presença de Deus, e quando ele estava naquele estado de conflito interior, de muita luta, Deus envia o profeta à sua casa, o profeta Natã, confrontando com aquela parábola preciosa da ovelhinha. E quando Davi ouve aquilo, e o profeta diz: você é culpado,
ele então confessa o seu pecado e busca o perdão de Deus. E alcança então esta justificação. E ele escreve esse belíssimo salmo, então o salmo de número 32, falando sobre esta bênção, essa graça maravilhosa, essa bem-aventurança daquele cuja iniquidades são perdoadas e cujo pecado são cobertos. E bem-aventurado esse homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Você está filmando aqui, por favor, amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, essa ilustração de Abraão. Então, meus queridos, Abraão ele foi justificado pela fé, independente de obra alguma. Daí ele tem razão, ou tinha razões para se alegrar, para se gloriar na presença do Senhor, nosso Deus. A segunda verdade é que Abraão foi justificado pela fé, não pela circuncisão. Essa era outra questão discutida pelos judeus. Eles diziam, nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo circuncidado, o povo marcado por Deus, esse povo especial para Deus. Mas Paulo vai mostrar que Abraão alcança a justificação antes da circuncisão. Isso já foi tratado no capítulo 3. A circuncisão não é a causa, mas a consequência da justificação. Olha o versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança, isto é, a bem-aventurança da justificação, exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Então, a circuncisão, meus queridos irmãos, não é a causa da justificação, mas é o resultado, é a consequência dele alcançar essa justificação pela fé em Cristo Jesus. A circuncisão não limita, então, a justificação. O verso 10 vai dizer, como, pois, lhe foi atribuída essa justificação, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Olha os argumentos que Paulo está usando, meus queridos irmãos, derrubando toda aquela convicção, aquela crença errada dos judeus, porque eles se estribavam, eles se alegravam, conforme nós vemos aqui numa das aulas, de ser o povo da lei, que tinha a lei, e era o povo da promessa, o povo circuncidado. E então Paulo vai usar então o pai da nação de Israel, que é Abraão, mostrando, bom, primeiro, Abraão não tinha nada a ver com obras, ele é justificado pela sua fé. Não há nenhuma questão também de circuncisão, porque ele é justificado antes de ser circuncidado por Deus. Isto é algo precioso. A circuncisão, então, não é a base, mas ela é o selo da justificação, é o símbolo dessa justificação. Olha os versículos 11 a 12. E recebeu, após ser justificado, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Qualquer rito, meus queridos irmãos, externo, desassociado da fé, ele perde a sua razão, ele perde o seu sentido. Por exemplo, nós sabemos da importância do batismo na experiência cristã, como disse Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus e, sem dúvida nenhuma, de grande importância para o cristão. Como disse o próprio Ananias, Paulo, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Mas o próprio batismo, desassociado da fé, desassociado do arrependimento, ele perde então o sentido. Essa é uma das razões que nós não batizamos as crianças quando nascem.
Elas ainda não têm condição de exercer a sua fé, elas ainda não têm condição de se arrependerem dos seus pecados, porque não têm convicção do que é pecado ainda. Então não é que o rito em si, ele não tenha o seu valor, mas ele perde totalmente o valor desassociado. Ele não é a base, ele é a consequência, ele é o resultado desta fé em Cristo Jesus. Então a justificação para Abraão foi algo precioso, mas ela era o selo daquilo que havia acontecido com o patriarca. Não o resultado, não a base daquilo. Então a circuncisão, ela não é a base, mas ela é o selo então dessa justificação, o meio de Abraão então se apropriar daquilo que Deus havia lhe concedido pela fé em Deus. Estão entendendo isto, meus queridos irmãos? Terceiro, Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. Interessante. Primeiro, Abraão não foi justificado pela fé e não pelas suas obras. Segundo, Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Terceiro, Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. E aí, meus queridos irmãos, havia uma convicção muito errada. Os judeus exaltavam muito a obediência de Abraão. E sem dúvida foi um homem muito obediente. É um dos maiores exemplos de obediência a Deus que nós temos na Bíblia. É Abraão. Porque ele se dispôs até a sacrificar o seu próprio filho, né? Quando Deus disse para Abraão: Abraão, eu sei que tu temes a mim, agora pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e vai até a terra de Moriá, e me oferece ali sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão se dispõe, pega o seu filho Isaque, que era na época um adolescente, pega a lenha, pega o fogo, o cutelo, e com os escravos sobe em direção a Moriá. E então, quando avista a montanha, disse para os servos ficarem ali, que ele ia subir com o rapaz. Quando o rapaz disse para o pai: meu pai, aqui nós temos a lenha, o próprio Isaque levava a lenha nos ombros, o senhor tem o cutelo, o senhor tem o fogo, mas cadê o mais importante para o sacrifício? Cadê o cordeiro, o animal? Quando, na atitude de fé, Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si o sacrifício, o cordeiro. E chega no monte, amarra Isaque, prepara o altar, a lenha ali, amarra o seu filho e deita, estende o cutelo para matar o próprio filho. Quando o anjo de Deus brada do céu: Abraão, não faça tal coisas, porque agora sei que tu temes a mim, porque não negaste o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Então os judeus se espelhavam muito nessa experiência de Abraão, da obediência de Abraão. Ele é chamado no livro do profeta Isaías, e não tem outra pessoa no Velho Testamento que recebe então esse título: Abraão, o amigo de Deus, amigo de Deus. Por causa desta experiência de Abraão, então os judeus tinham essa crença: bom, Abraão foi justificado, foi pela sua fé, pela sua obediência. E Paulo está dizendo: não foi por isso aqui. A justificação de Abraão não está lá no capítulo 22 de Gênesis. A justificação de Abraão está no capítulo 15 de Gênesis. Foi quando ele creu no Senhor, e isso foi imputado para justiça. Então Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Observe agora, meus queridos irmãos, o argumento da história no versículo 3. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Daí ele apresenta também o argumento, que podemos chamar o argumento aqui da linguagem, versículos 14 e 15. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Se não há lei, não tem transgressão. Para você transgredir alguma coisa, tem que existir uma lei para você transgredir. Mas se não tem lei, não tem transgressão.
E Abraão viveu antes desta lei. Daí ele usa um argumento que nós podemos chamar um argumento teológico, doutrinário, que está nos versículos 16 a 17. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então fica claro aqui que Abraão é justificado, não, é pela sua fé e não pela a lei. Ele usa esse argumento histórico para provar que Abraão não é justificado lá em Gênesis capítulo 22, 21, quando oferece o seu filho. Ele é justificado quando creu em Deus. E a passagem de Gênesis capítulo 15 é impressionante, porque nós sabemos que havia um problema sério com Abraão e com a esposa, principalmente a esposa, Sara. Ela era estéril, ela estava impossibilitada de ter filhos. E então Abraão, quando Deus disse para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, a tua recompensa será muito grande. E provavelmente Abraão está pensando nas riquezas que ele tinha. Materialmente tornou-se um homem muito rico, tinha muitos escravos, tinha muitas ovelhas, muito rebanho, muito gado. E Abraão disse para Deus: mas Senhor, para quê? Para que tanta riqueza? Se eu não tenho filho, o herdeiro da minha casa será o escravo. Daí Deus disse para Abraão: esse não será o teu herdeiro, mas é o filho que você vai ter com a sua esposa Sara. E o que o texto diz, sagrado diz? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu que Deus podia operar esse milagre. Meus queridos irmãos, e de fato Deus operou. E Deus parece que deixou a coisa complicar um pouco mais, porque esperou Abraão ficar com seu corpo também já amortecido, sendo de praticamente 100 anos, a idade avançada de Sara de 90 anos de idade, mas o texto diz que Abraão, ele se fortaleceu, dando glórias a Deus, olhando para Deus e não para si mesmo, para o seu corpo amortecido, para a idade avançada da sua esposa Sara, e o milagre aconteceu. Que coisa preciosa, meus queridos irmãos. E o milagre, preste bem atenção, o milagre da justificação, ele acontece na nossa vida, é quando nós olhamos para o Deus do impossível. Não olhamos para a nossa fraqueza, para nossas debilidades, para o nosso corpo, qualquer outra coisa. É Deus, amém? Ele se fortaleceu dando glória a Deus, dizendo: Deus pode, amém? E com respeito à salvação, à justificação, nós podemos dizer: Deus pode fazer, amém? É interessante, porque Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho, mas Romanos disse: Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará, olha a expressão, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, amém? Deus nos dá, aleluia, graciosamente, juntamente com o seu Filho, todas as coisas, aleluia. É uma coisa impressionante essa experiência de Abraão, para mostrar o grande amor de Deus, a graça de Deus. Deus não permite o sacrifício do único filho de Abraão, mas Deus não poupa o seu próprio filho, amém. Que graça, meus queridos irmãos. Gosto do versículo de Romanos, 2 Coríntios 5, 21, quando Paulo diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados,
e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores através de Cristo Jesus, como se Deus exortasse o mundo através de nós, para reconciliar-se com Deus através de Jesus Cristo. Não é sublime, irmãos? É através de Cristo Jesus, não através do que nós podemos fazer. Isso é algo sublime. Quarto ponto usado, quarta verdade usada pelo apóstolo São Paulo aqui. Abraão foi justificado pela fé em Deus, não pela fé na fé mesmo. Isso é uma coisa interessante, meus queridos irmãos, porque a nossa fé, ela tem um alvo. A nossa fé está em quem? Gosto de Romanos 14, ou melhor, João 14, quando Jesus estava prestes a ir à cruz, e os discípulos estavam tristes, ao pensar que ia separar-se do seu mestre, e a Bíblia diz que vendo Jesus, os discípulos tristes, lhes dirigiu a palavra dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em quem? Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E vós sabeis o caminho. Foi quando Tomé diz: como saber o caminho? Daí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Abraão foi justificado pela fé em Deus, não pela fé na própria fé, meus queridos irmãos. A fé, ela tem que estar centrada em Deus. A fé precisa estar apoiada, ela precisa estar estribada no poder de Deus. Amém? Olha o versículo aqui 17 a 19. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Ele creu em quê? No Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Abraão, ele creu nesse Deus maravilhoso, no Deus que vivifica os mortos, no Deus que chama à existência as coisas que não existem. E o versículo continua dizendo: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Então, meus queridos irmãos, a crença não é a fé na fé, mas é a fé no Deus que vivifica os mortos, no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Daí só Deus pode fazer isso, chamar à existência as coisas que não existem. Interessante, na criação lá em Gênesis, capítulo 1, há 2 verbos para criar, certo? Na língua hebraica. O verbo bará, criar do nada. Disse Deus: haja luz e houve luz. De que Deus criou a luz? Do nada, do nada. Depois o sol, não, vem diferente. Mas Deus é capaz, o único ser nesse universo, é capaz de chamar à existência as coisas que não existem, é Deus. Só Deus pode fazer isso. O verbo bará dá essa ideia. Tem outro verbo usado lá em Gênesis, que é o verbo azã. É criar de uma coisa ou fazer de uma coisa que já existe. Os homens são capazes de fazer muitas coisas, mas os homens não são capazes de criar do nada, certo? Eles fazem de uma coisa que já existem. Pode fazer para o bem, pode fazer para o mal pode fazer uma bomba, aí matar milhares e milhões de pessoas, pode fazer para o bem, um avião, um meio de comunicação, qualquer coisa, mas eles vão fazer sempre de uma coisa que já existe. Mas o Deus que Abraão acreditava é o Deus que é capaz de dar vida àquilo que está morto, e é um Deus que é capaz de fazer existir aquilo que antes não existia. É o Deus que cria do nada.
Esse é o nosso Deus. Então, Abraão foi justificado, não foi pela fé na própria fé, mas ele foi justificado pela fé no Deus que vivifica os mortos, no Deus que chama à existência aquelas coisas que não existem. Daí, meus queridos irmãos, se tem uma convicção desse jeito, não há problema se a mulher já está com 90 anos. Não há problema se o corpo dele já está amortecido, meus queridos irmãos. Se Deus é capaz de fazer do nada, será que Deus não seria capaz de renovar a juventude de Abraão? Renovar a juventude da própria esposa, Sara? Eu não fico pensando, meus queridos irmãos, ver uma mulher de 90 anos, então a barriga aumentando, uma velhinha. Eu penso diferente. Eu fico pensando que era uma mulher de 90 anos, que Deus foi renovando, de repente a Sara tinha uma aparência de uma mulher de, quem sabe, de 20, 25 anos de idade. Não era uma velha grávida, mas era uma mulher renovada, porque depois dessa experiência, teve um rei que cobiçou a mulher de Abraão. Quem é que vai cobiçar uma mulher de 90 anos, meus queridos irmãos? Só alguém que é maluco, um distúrbio sexual, isso pode acontecer, mas não é normal não. Não é normal, não. É que Deus renovou a Sara. Uma vez eu vi uma figura de escola dominical, uma velhinha assim, e com aquela barriguinha, e ela fazendo tricô lá, aquela coisa lá. Daí alguém chega e disse: vovozinha, está fazendo sapatinho para o neto ou para o bisneto? E ela diz: não, é para o meu próprio filho, eu estou grávida. É engraçado, mas eu acho que não era isso não. Não era uma velhinha fazendo tricô, era uma mulher bonita, nova, de 90 anos, que Deus a renovou de tal maneira que parecia uma senhora de, quem sabe, 20, 25 anos de idade. É um milagre de Deus, amém? Deus é capaz de fazer esse tipo de milagre. Esse é o Deus que Abraão acredita, não é a fé na fé, não é a fé em qualquer coisa, é a fé no Deus que vivifica os mortos, é a fé no Deus que chama à existência aquilo que não existe. Aleluias ao Senhor nosso Deus. Como a compreensão disso torna-se uma coisa preciosa. Então a fé precisa estar estribada, firmada, apoiada no poder de Deus. A fé precisa estar apoiada também na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Os versículos 20 a 22 disse que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui eu acho que nós temos talvez a melhor ou a segunda melhor definição de fé que existe na Bíblia Sagrada. Talvez a definição de fé mais clara que nós temos na Bíblia está em Romanos, ou melhor, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é fé? A fé é aquela confiança, o firme fundamento naquilo que você não vê, mas você crê. Agora aqui está de maneira muito simples. O que é a fé? É simplesmente crer na fidelidade de Deus. Deus falou, pronto, vai acontecer. É crer no que Deus disse. Isso é fé, meus queridos irmãos. Amém. Deus falou com Abraão: você vai ter um filho com a sua esposa. Embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 90, 100 anos, a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade. Ele se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele havia prometido. Então, é estar apoiado na fidelidade de Deus. Meus queridos irmãos, é assim que nós vivemos a vida cristã. Convicto. Por que nós cremos na salvação eterna? Porque nós cremos na esperança de um corpo imortal? Porque nós cremos na esperança de um corpo incorruptível? Porque nós cremos, temos esperança no novo céu, na nova terra, nos quais habitarão a justiça, por causa da promessa de Deus. Porque nós acreditamos que Jesus Cristo um dia voltará novamente para buscar o seu povo, por causa
da promessa de Deus, por causa da palavra de Deus. Por que nós cremos que estamos reunidos aqui nesta manhã e que o Senhor está conosco? Por causa da promessa de Deus: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Por que nós oramos a Deus, apresentamos as nossas súplicas, as nossas necessidades? Porque Ele diz que aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos, meus queridos irmãos. Então, é a fé na promessa maravilhosa do nosso Deus poderoso, essa convicção. Então não é a fé na fé, é a fé em Deus. Mas essa fé em Deus, ela está fundamentada, alicerçada naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Amém? Eu acho engraçado quando, às vezes estou na reunião e uma pessoa diz: irmãos, eu estou sentindo um arrepio, eu estou sentindo que Deus está aqui. Bom, tudo bem, mas eu não preciso ter esse arrepio, e eu não preciso ter esse sentimento, eu preciso simplesmente crer. Deus disse: aonde estiver 2 ou 3, no meu nome estou ali, no meio deles. Nós estamos reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Quando alguém diz: meu servo, o Senhor está com você. Bom, tudo bem, mas a Bíblia diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então eu preciso ter esta fé, apoiada principalmente no Deus Todo-Poderoso. Segundo, essa fé está firmada no que esse Deus Todo-Poderoso falou, no que Ele prometeu. Ele tem compromisso, irmãos, com a sua verdade, com a sua palavra. Não estão entendendo isso aí? Como isso faz uma grande diferença na nossa vida? Essa religiosidade do sentimento, ela pode tornar-se muito perigosa. Porque esses sentimentos, essas emoções, elas às vezes podem vir, mas às vezes no momento de crise, de luta, de tribulação, ela desaparece, meus queridos irmãos. E você não pode andar por esta emoção, por esse sentimento. Daí vai ser o que Romanos trata de maneira muito clara, já quando trata sobre o tema: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Não é pelo meu sentimento, não é pelas minhas emoções, mas é uma vida de fé em fé. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele conta uma experiência triste que ele estava vivendo. Ele estava preso em Roma e ele foi julgado. E quando Paulo foi julgado, ninguém se dispôs a defender em favor do apóstolo São Paulo. Ele diz: todos me abandonaram. Tito foi para Damácia, outro Demas, amando o presente século, foi para Tessalônica, outro foi para outro lugar, só eu fiquei aqui. E ninguém colocou em meu favor na defesa. Todos me abandonaram. Mas ele diz: mas o Senhor me assistiu e me deu forças e me livrou da boca do leão. Eu estou plenamente convicto que esse Deus vai continuar comigo até o fim da minha vida. E ele vai chegar no final dizendo: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Agora resta receber-me a coroa da justiça, a qual o Senhor tem preparado, não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Observe, os irmãos, que a fé, não a fé na fé, é a fé em Deus, é a fé na promessa maravilhosa desse Deus precioso. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar apoiados nesse Deus maravilhoso e nas promessas desse Deus glorioso. Como disse Jesus: os céus e a terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão, até que tudo se cumpra. Ou como disse Pedro, citando Isaías: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Que coisa preciosa, que alegria, meus queridos irmãos, isso traz ao nosso coração. Última verdade apresentada aqui no capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé
não isoladamente, mas como exemplo de todos os que creem. Abraão torna-se um modelo, Abraão torna-se um exemplo para todos, meus queridos irmãos. E quando eu digo para todos, é para todos mesmo, tanto na antiga aliança, podemos dizer assim, como na nova aliança. A justificação sempre é pela fé. Foi pela fé de Abraão, é pela fé no Velho Testamento, é pela fé também no Novo Testamento. Observe os versículos 23 e 24, quando diz: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Então, meus queridos irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz, ele trouxe benefício para aqueles que viveram antes de Cristo, no período da lei, como trouxe benefício para aqueles que vivem ou viverão depois de Cristo Jesus. O único meio de alcançar a salvação, o único meio de irmos a Deus o Pai é através de Jesus Cristo. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador, é o único que nos conduz ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu gosto dessa expressão porque isso faz uma diferença. Eu vejo as pessoas citar o texto: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas não é isso, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. O único, só vamos a Deus através de Jesus, porque Deus está em Cristo Jesus. Ele é o Filho, Ele é o Filho de Deus. Como isso faz uma diferença preciosa. Agora, queridos irmãos, tanto na antiga como na nova dispensação, a justificação tem como base, então, a obra redentora de Cristo Jesus. E é assim que Paulo vai terminar o capítulo 4, versículo 25. Mostra o propósito da sua morte, o qual foi entregue por causa das... Jesus foi à cruz por causa das nossas transgressões. Ele morreu por causa dos nossos pecados, meus queridos irmãos. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, conforme já citado, não imputando aos homens seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. E daí um dos capítulos do Velho Testamento mais precioso sobre isto é Isaías, capítulo 53. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 53 de Isaías. Isaías 53. O profeta começa o capítulo 53 dizendo: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Agora disse: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido
e humilhado. Não abriu a boca, como o cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O verso 10 disse: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, sacrifício que chamamos vicário. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Essa expressão, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Daí, meus queridos irmãos, essa doutrina da justificação pela graça mediante a fé. E nós sabemos, como eu falei na aula passada, a graça é um favor que não merecíamos, meus queridos irmãos. Mas como afirma o alemão Dietrich Bonhoeffer lá, essa graça não é uma graça barata. É uma graça, vamos dizer, que para Deus custou o penoso trabalho do seu Filho. Fomos resgatados não por ouro, por prata, por coisas preciosas, mas pelo precioso sangue. Eu recebo esta bênção pela graça de Deus mediante a fé. Não me custou absolutamente nada, mas para Jesus custou o penoso trabalho. Para Deus, o Pai, custou mais do que aquilo que estava custando para Abraão, abrir mão do próprio Filho, meus queridos irmãos. Então ele foi entregue, e Paulo vai dizer, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, aleluia. Mas não termina aí, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Tanto, meus queridos irmãos, na antiga como na nova dispensação, a justificação então tem como base a morte de Jesus. Ele é entregue pelas nossas transgressões e ele ressuscita por causa da nossa justificação. É daí que Paulo vai dizer assim, olha que expressão: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus que morreu por eles, o qual ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai e intercede por nós, meus queridos irmãos. Ele pagou o preço lá na cruz com a sua vida, das nossas transgressões, dos nossos pecados, mas ele ressuscita e sobe ao Pai para nos declarar justificados diante do Pai. Daí Paulo pode dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entregue pelas nossas transgressões e justifica e ressuscitado por causa da nossa justificação. Aleluias, amém. Eu gosto de uma frase de um escritor inglês maravilhoso que já faleceu, chamado John Stott. John Stott diz que lá da cruz, homens piedosos tiraram Jesus da cruz. O senador José de Arimateia, mas lá do túmulo, quem o tirou foi o seu próprio poder. Ele ressuscitou. Ele diz: eu tenho o poder de dar a minha vida e reavê-la novamente, porque esta missão eu recebi do meu Pai. E ele é entregue pelas nossas transgressões, mas ressuscita e sobe à presença do Pai para nos declarar justificados diante do Pai. Daí o capítulo que estaremos estudando no próximo domingo, capítulo 5, começa com essa expressão: justificados por meio da fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: eu estou em paz com Deus, justificado pela fé em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando, e como Abraão, sempre vamos nos gloriar, vamos nos alegrar, não em nós mesmos, mas vamos nos regozijar
nos gloriar na presença de Deus, porque recebemos tudo pelo que Deus fez e não pelo que nós podemos fazer. Justificação, meus queridos irmãos, a mesma coisa acontece conosco. A justificação é pela fé e não pelas obras. A justificação é pela fé e não pela circuncisão ou qualquer outro rito. A justificação é pela fé e não pela lei. A justificação é pela fé em Deus e não pela fé na própria fé. A justificação é pela fé, não isoladamente, mas, meus queridos irmãos, como exemplo do que Deus fez. Não só de Abraão, mas é de todos, tanto na antiga aliança como na nova aliança. Todos justificados pela fé. Amém. Pai, muito obrigado por esses momentos tão preciosos, Senhor, quando podemos estudar esta justificação de maneira tão bem exemplificada por esses dois grandes personagens do Velho Testamento, tanto a figura de Abraão, o grande patriarca da nação de Israel, como o exemplo do grande rei de Israel, Davi. Pai, ó Deus, muito obrigado porque o teu Espírito Santo traz isso de maneira tão clara, Senhor, ó Deus, na tua bendita palavra, e nós queremos estar com a nossa fé apoiada, firmada no Senhor Deus Todo-Poderoso, nas tuas promessas que são infalíveis, verdadeiras, Senhor Deus da glória, e na obra redentora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que foi entregue pelas nossas transgressões, mas que ressuscitou para nos declarar justificados diante do Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.